Hoje, domingo, 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher. A parabenização principalmente às mulheres do nosso país. Mas o principal objetivo desse vídeo é fazer uma comunicação com Tiago Reis. Eu acompanho o canal de Tiago Reis, apesar de eu não ter o entendimento, não entendo como acontece a forma de se filiar e tudo, mas quero ter um contato melhor. Uma das coisas eu já soube que o próprio Tiago Reis mora em Maceió, né? E nesse caso eu pretendo até ter um contato particular com ele. Vamos tentar essa relação. É um dos canais que trazem críticas ao nosso procedimento de vida governamental que nós estamos tendo hoje, né? Principalmente com a última eleição de 2018, né? Que estamos trabalhando para não deixar o país cair no caos, cair na bancarrota, como falava até o próprio Leonel Brizola. Então, nesse ponto, eu encontro em Tiago do Reis um dos melhores comentaristas sobre esse assunto. Existem outros, né, como Aqui em Santarém, eu acho muito interessante o canal dele. O DCM, né, também assisto. Tem vários outros, né? Mas Tiago Reis que eu estou querendo ver se eu consigo alguma comunicação até mais própria, mais próxima, e ver onde eu posso contribuir. Então, tem alguns aspectos sobre mim. Eu, particularmente, Plácido Petroliano de Macedo. Meu nome é Plácido Macedo. Moro na cidade de Garanhuns, né? Sou funcionário público, né? Presto serviços ao Estado, de onde eu tiro a minha sobrevivência. E resido em Garanhuns já há vários anos. E eu venho desenvolvendo algumas pesquisas em vários campos, não só o da política. A política é um dos campos que me interessam também, né? Mas um dos principais pontos que eu pesquiso é principalmente a questão de medicina. Medicina normal, medicina natural, medicina que traga uma ordem, né, uma normalidade para a nossa sobrevivência, que traga respostas. Não esse procedimento já imposto pelo sistema, do qual nós estamos constatando várias faces. Uma delas é a política. Como a política mexe diretamente na vida das pessoas, né, ela passa a ser uma das relações mais discutidas, né? Ou temos a possibilidade de levar esses questionamentos, né? Porque tudo é o questionamento. A política é basicamente o questionamento das relações humanas, das relações de vida, né? Como essas relações podem acontecer, podem desenvolver de forma que o ser humano tenha a maior e melhor capacidade de vida, né? Então, nesse aspecto, eu já venho com uma crítica muito forte em relação à própria ciência, ou não exatamente ciência, mas aos conceitos científicos que aí estão, que muita gente chama até de cientificistas, né? Conceitos cientificistas. Então, eu particularmente com Plácido Macedo, como pessoa física, né, que desenvolvo esse relacionamento, esses conhecimentos, né, e essas pesquisas de uma forma praticamente particular, né, isolado e sozinho, né? Então esse vídeo é uma tentativa, que eu estou tentando fazer uma participação dos meus conhecimentos já para outras pessoas, para que possam avaliar a relação do que nós podemos colocar ou não em relação a cada um dos assuntos, né? Então,
Vou colocar uma das relações em que eu observei no próprio vídeo do Tiago Reis. Não só de Tiago Reis, como também no vídeo de Roberto Cardoso, né? Que é uma crítica aos terraplanistas. Então, como colocação principal, né, esse vídeo eu disponibilizo para ser colocado em qualquer formato, não há problema, eu não faço proibição para nada, cada vez mais ele seja divulgado melhor, mas eu coloco as ressalvas onde ele pode ser positivo ou negativo em relação a cada um dos assuntos. Porque eu desenvolvo não somente o assunto político, somente a questão política, mas como também a medicina, questionamento do formato da Terra, questionamento da existência de divindades, de deuses, né? Da qual as pessoas até me classificam como ateus. E essas relações muitas vezes podem prejudicar outras análises em relação a outros assuntos, principalmente o assunto política. Não é à toa em que a maior parte dos governantes e de líderes políticos que hoje nós temos, né, se posicionam como grandes e fiéis devotos das divindades, né? E acusam as pessoas que não têm a mesma crença, que não têm a mesma forma de ver a vida, de hereges, de pessoas perigosas, de pessoas que devem ser evitado o relacionamento, que deve ser evitado até o questionamento que elas fazem, né? São os verdadeiros diabos, né? Então, na existência de Deus e diabo, né, as pessoas que não acreditam em divindade são consideradas diabos, satanases, né? Então, pessoas que devem ser evitados. Então, por isso que os políticos se agarram tanto na questão religiosa. E se formos ver, muitas relações de várias eleições, inclusive a de 2018, na relação da questão presidencial, o fator religioso teve uma influência grande e forte, né? Inclusive, muitos pastores e muitos líderes das religiões evangélicas defendem, né, toda a postura do governo Bolsonaro, que é o governo que está implantado no momento através de eleições diretas, de escolha pelo povo, né, em que as pessoas escolheram, né? Então, ficamos até sem ter argumentos para colocar que esse governo é ilegítimo. Aí vai dizer, de que forma ele é ilegítimo? Se ele foi eleito pelo voto, né? Mas existem várias formas de legitimidade e ilegitimidade em relação às coisas. É por isso que quem desenvolve o questionamento sobre cada tema pode avançar no conhecimento particular de cada coisa. Então, sobre Terra plana, veja o que acontece. Se observarmos, vamos notar que a maior parte das mídias, principalmente as mídias corporativistas, né, essas mídias que defendem o sistema que já está implantado, que defende esse formato, né, um formato de forma até irregular, né, de usurpação do poder, que defende os poderosos, que defende todas as formas de dominação das pessoas, né? Inclusive interferindo até em questões de liberdade individual e tudo mais. Então, todas essas mídias corporativistas, como nós podemos colocar, estão defendendo o formato da Terra globular, globo. Basta vermos que a própria Rede Globo é chamada Rede Globo, né? Baseada no globo terrestre. Teoria que é defendida pelos geógrafos, professores de geografias e as supostas pessoas inteligentes. Quem defende que a Terra é plana é um burro, é um imbecil, é um idiota, né? Então é isso que os meios de comunicação passam para a população. E uma vez que os meios dominantes colocam essas relações, elas passam a ser supostamente verdadeiras. Eles mesmos são quem dizem que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Não é assim? O próprio sistema, né? Então, partindo
desses formatos, desses princípios, já podemos fazer uns questionamentos da própria mídia comum. Por que essa mídia comum? Por que a Rede Globo? Por que outros canais de televisões estão focando, estão trabalhando para demonizar os terraplanistas? Para demonizar as pessoas que estão fazendo simplesmente questionamentos. Nós não estamos afirmando se a Terra é plana ou se é redonda. Mas se partirmos do princípio que ela é redonda, vamos ter várias coisas que não há respostas. Então são dois modelos. Um modelo globular, que seria a Terra um globo, né, uma bola, em que a suposta teoria, a suposta gravidade atrairia todos os corpos para o seu centro, né, que é uma coisa incomprovável, não temos como comprovar isso, né, essa realidade. Então, se ela traz todas as coisas para o centro, né, e em cima disso ela gira a 1.600 km por hora, para ser um pouco mais preciso, 1.666. Né? Eu até questiono o número 1.666. Por que exatamente 1.666? Né? Seja que não, só nisso aí não já existe um número cabalista, né? Porque todo o procedimento do que nós procuramos investigar, que vem dos dominantes das informações, dos dominantes do conhecimento, sempre tem a cabala, números cabalísticos e muita mística também. Né? Não pensem, por exemplo, que porque o sistema científico é puramente científico, puramente técnico. Haja vista que o acelerador de partículas, né, tem na frente tem a deusa Shiva. Não é à toa que todas as Apolo 11, né, que é a mais famosa por ter colocado o primeiro homem na Lua, né, o Buzz Aldrin, o Mike Collins e o Armstrong. Né, são os 3 astronautas, que inclusive são famosos e estão famosos na calçada da fama em Hollywood. Né? É uma coisa até para se pensar um pouquinho. Né? Porque eles estão exatamente na calçada da fama de Hollywood, né? Será que eles eram atores ou astronautas? Hoje muita gente chama de atornautas, né? Outros chamam de patonautas, né? Há várias denominações. Né? Patonautas que vem da parte aquática, né? Porque em muitas filmagens que eles estavam no espaço apareciam bolhas, né? O que apontava para filmagens feitas em piscinas, né, onde a suposta gravidade não existia. Pois bem, então o modelo globular, né, o modelo que é enfocado, que é colocado nos livros de geografia, né, e só para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que defende o modelo de um cientista, né, não era uma pessoa comum, era um cientista, e ele estava falando sobre essas relações do globo, e ele estava fazendo uma análise de alguém que tinha colocado a relação, porque as estações do ano. Né? Uma das explicações é que o Sol, em certo momento da órbita que ele faz em torno do Sol, né, que ainda há o movimento em torno do Sol. O que eu falei foi translação, 1.600 km por hora é o movimento de rotação, né? Fazendo uma ressalvazinha, o movimento de rotação é o movimento em torno da própria Terra. O de translação é em torno do Sol. O movimento de translação é de mais de 110 mil quilômetros, 110 mil quilômetros, não é 110 quilômetros por hora não, 110 é a velocidade que a gente anda nos carros, né? Mas a velocidade de 110 mil quilômetros. Então, em certo momento da órbita, o Sol está a 5 milhões de quilômetros de distância do Sol, em relação a outro ponto. Então, há uma variação de 5 milhões a 0 em distância em relação ao Sol. Então, supostamente, quando o Sol está próximo do Sol, a 5 milhões de quilômetros mais próximo,
seria verão na Terra, né? E deveria ser a Terra toda, né? O que é meio complicado para explicarmos isso, né? Porque há invernos mesmo quando o Sol está bem próximo do Sol. E há verão quando ele está também bem mais distante, né? Na distância de 5 milhões de quilômetros, né? Segundo o que os próprios cientistas colocam, né? Isso é a base do que é colocado. Uma das coisas que eu sempre questiono é a Terra, supondo gravidade e tudo mais, mas ela girar a 1.600 km por hora e a gente não notar. Não notarmos nada que aponte para isso, né? Durante anos de vida, né? O ser humano vive de 0 até 100 e poucos anos, muitas pessoas chegam a viver até mais de 100 anos, né? E nenhuma delas percebeu que a Terra girava, que a Terra rodava, que a Terra estava nessa velocidade que eles colocam. Então, tudo isso são fatores de desconfiança, né? De análise, né? Então, sobre isso, eu tenho colocado essa relação. Então, no caso que eu estou enviando esse vídeo, particularmente para o Tiago Reis, né? Gostaria que ele fizesse alguma análise e depois a gente vamos tentar entrar em contato para ver em que pontos nós podemos colocar. Se eu posso, mesmo tendo essa visão que vai trazer, digamos assim, um prejuízo político, porque as pessoas se afastam. As pessoas sempre se afastam de quem questiona, né? De quem não aceita o que o sistema já implantou, o que o sistema já impôs, né? Então o terraplanista ele está simplesmente questionando se é verdade o que esse sistema nos colocou, né? Porque no meu entender, né, explicar um globo com oceanos, com 70% da superfície, né, de água, girando a 1.600 km por hora, e nós não percebermos nada sobre isso, né? Porque quando enchemos qualquer vasilhame de água e queremos levar de um ponto para o outro, qualquer mexidazinha a água derrama. Assim, tente encher um balde de água e transportar de um ponto para o outro sem derramar, você sempre derrama. Mexeu, derramou, né? Por mais lento até que você coloque. Agora tente a uma velocidade de 1.600 km, em que forma poderíamos ter não só a velocidade da rotação, como da translação, as duas conjuntas, duas velocidades nesse nível, uma de 1.600 km por hora na rotação e outra de mais de 110.000 km por hora na translação, né? Imagine a curva quando é feita, né? A inércia nessa curva, né? Os oceanos, como é que segurariam, né? Então, tudo isso são questionamentos que nós fazemos, que precisamos ter resposta, né, dos cientistas, respostas dos meios de comunicação que estão defendendo e dizendo que os terraplanistas são idiotas. Agora, sobre esse caso particular, nós temos um probleminha, foi o Olavo de Carvalho, né? Então, eu não concordo com a relação do que Olavo de Carvalho defende, principalmente na relação política. Uma coisa. E o que Olavo de Carvalho colocou em relação à Terra plana, ele não se prontificou sobre Terra plana. Ele apenas fez uma colocação do que ele tinha visto, que foi o teste de planicidade das águas, né? E o que ele disse? Que não viu meios de refutar. Foi basicamente isso que Olavo de Carvalho colocou. Mas como a relação de Terra plana, né, ela traz uma visão negativa da pessoa que defende, então as pessoas que não concordam com a relação que ele coloca, principalmente a questão política, que eu particularmente também não concordo,
né? Eu diria a mesma coisa, possivelmente, que você, Tiago Reis, fala. Eu diria a mesma coisa. Mas em relação a esse questionamento do teste, eu podia, será que ele não está certo? Né? Que podem colocar aí nos canais de Terra Plana e vejam os testes de planicidade. Todos eles apontaram para águas planas. Né? Tem um canal, veja aí o canal Terra Convexa, que tem vários experimentos, né? Do qual eles colocaram 7 conclusões de vários experimentos que foram feitos em várias partes do planeta, né? Em vários locais. Então, a partir desse conhecimento, desses experimentos, é que nós podemos tomar posições. Né? Não podemos simplesmente acreditar numa mídia que vem colocando uma relação política da qual nós não concordamos. Então, por que não questionarmos também a política, além da política, não questionarmos também a própria medicina, essa ciência médica, que também tem seus problemas, né? Eu tenho certos experimentos que demonstram, né, o quanto esse formato que nós estamos vivendo é fajuto. Né? Não só em relação à Terra plana, como em relação à medicina, como em relação às questões econômicas, e na política não precisa nem dizer nada. Né? Então, muito obrigado, né? Um abraço ao meu amigo, e um cuidado, é que existem as cartas iluminadas, que uma das cartas é a Terra plana. Então, há um risco hoje dessa própria mentira estar sendo revertida pelo próprio poder. Agora, vocês imaginem, né, o professor Olavo de Carvalho, que predisse que a Terra era plana lá atrás. Né? Quanto sucesso esse cidadão não poderá fazer, né? E quanto desastre para a sociedade ele não pode colocar em torno disso, de uma suposta verdade, né? Que seria uma verdade de mentirinha, né? Que nós nem sabemos o que é verdadeiro, nem o que é, né? A gente começa até a confundir. Então, em cima de um caso desse, podia se criar uma coisa de mudar totalmente um governo, mudar totalmente a forma de vivermos até a nível de planeta, que dirá a nível de Brasil. Então, um abração, né? E nos encontraremos em breve. Um abraço, muito obrigado.